Você já sentiu aquele aperto no peito, quando o mundo ainda não caiu, mas seu corpo já reage como se o pior estivesse prestes a acontecer? Um calor na nuca, um frio no estômago, os pensamentos acelerados como um carro sem freio numa descida íngreme. Você tenta respirar fundo, tenta se distrair, tenta fingir que está tudo bem. Mas não está. Lá dentro, algo pulsa com medo. Ansiedade não precisa de motivos concretos. Ela se alimenta do que ainda não aconteceu. E talvez o mais cruel disso tudo é que a maior parte desse sofrimento é invisível. Ninguém vê o quanto você luta para manter a calma por fora, enquanto dentro de você existe uma guerra silenciosa. Marco Aurélio, imperador de Roma, comandante de exércitos, homem cercado por crises, traições e incertezas, escreveu em seu diário, um diário que não era para o mundo, mas apenas para si mesmo, que grande parte do sofrimento humano vem de sofrer por antecipação. Sofrer por algo que ainda não é, por algo que talvez nunca será. Ele chamou isso de desperdício de vida. E é exatamente isso. Quando nos deixamos arrastar por pensamentos que ainda não se concretizaram, estamos vivendo em um tempo que não existe. Vivendo um filme mental que só projeta tragédias. Nos esquecemos do agora, do que está aqui, do que é real. A filosofia estoica não nasceu em tempos de paz. Ela nasceu no caos, na instabilidade, na dor. E, ainda assim, ela nos entrega uma bússola. Uma forma de olhar para o caos sem se perder nele. Uma forma de tocar a ansiedade sem ser engolido por ela. Os estoicos não nos dizem, não sinta ansiedade. Eles nos dizem, observe-a, compreenda-a, e aprenda a não deixá-la te dominar. Há uma força imensa em reconhecer que a ansiedade não é um castigo, é um sinal. Um sinal de que sua mente está tentando te proteger, mas está fazendo isso de um jeito desajustado. É aqui que a sabedoria entra. Não para apagar o que você sente, mas para mostrar que você não é o que sente. Hoje, eu quero te convidar para uma travessia. Uma travessia pelo que há de mais humano e mais potente em você. Vamos explorar juntos 4 ensinamentos estoicos, pouco conhecidos, mas profundamente transformadores, que iluminam o caminho da ansiedade para a clareza, do medo para a presença, da tensão para a confiança. Fica comigo até o fim. Porque no último ponto, eu vou te mostrar uma mudança de mentalidade tão simples e tão profunda, que pode resolver 90% desse desafio. E talvez, só talvez, te ajude a respirar diferente depois de hoje. A armadilha mental que te mantém preso, a ilusão do controle total. Talvez você nunca tenha percebido, mas boa parte da sua ansiedade nasce de um desejo profundo, de controlar tudo, de prever cada detalhe do futuro, de antecipar cada possível ameaça. Como se você pudesse prever o pior, talvez conseguisse evitá-lo. Como se a vigilância constante fosse uma forma de segurança. Mas ela não é. Ela é uma prisão. Há um sofrimento silencioso em tentar manter as rédeas de tudo o que está fora de você. A rotina, as pessoas, as expectativas, o tempo, os resultados, o julgamento dos outros. Você tenta prever, calcular, se preparar. E quanto mais você tenta, mais ansioso você se sente. Porque, no fundo, seu corpo sabe que esse controle é uma ilusão. Sêneca dizia, aquele que teme o futuro sofre inutilmente. E é exatamente isso que acontece quando colocamos nossa paz nas mãos do que não depende de nós. A mente ansiosa quer ter certeza, mas o estoico aprende a lidar com a incerteza. Aprende a se perguntar, diante da tormenta interna, isso está no meu controle, ou não está? E se não está, por que lutar contra? Por que desperdiçar vida com algo que não pode ser moldado por minhas mãos? A verdade é dura, mas libertadora. Tentar controlar tudo não traz paz. Traz exaustão. Liberdade começa quando você aceita que não pode controlar os ventos, mas pode aprender a ajustar as velas. Quando você entende que seu poder está na resposta, não no evento. Na maneira como você olha, não no que você vê. E essa é a primeira chave para vencer a ansiedade. Uma chave simples, mas muitas vezes esquecida. Parar de lutar contra aquilo que você jamais terá domínio. Porque, ao fazer isso, você recupera o que realmente pode controlar: sua mente, seu foco, sua presença. E é aí que começa a verdadeira liberdade. O paradoxo que poucos percebem: fugir do desconforto aumenta o sofrimento. É quase instintivo. Assim que a ansiedade aparece,
você tenta escapar. Liga a televisão, abre as redes sociais, procura qualquer distração. Qualquer coisa que anestesie, que esconda o incômodo, que abafe o barulho interno. E por alguns minutos, funciona. Mas depois volta. Volta mais forte. Volta mais ansiosa. Porque o que foi evitado, continua vivo. Epicteto dizia: não busque que os eventos aconteçam como deseja, mas deseje que eles aconteçam como devem acontecer. Há uma sabedoria oculta nessa frase. Uma sabedoria que não pede fuga. Pede presença. Pede disposição para olhar de frente o que machuca. Porque todo desconforto que não é acolhido, se transforma em sofrimento. Todo medo não enfrentado, vira prisão. Existe um paradoxo que poucos percebem. Quanto mais você evita o desconforto, mais frágil você se torna diante dele. Quanto mais você foge do que sente, mais poder você dá ao que sente. A mente ansiosa quer correr. O espírito estoico aprende a parar, a respirar, a sentir, a observar o que surge, sem julgar, sem dramatizar, sem reagir. Não se trata de forçar enfrentamentos. Trata-se de cultivar coragem. Coragem de estar com o desconforto, sem se confundir com ele. Coragem de atravessar a tempestade sem desejar que ela passe mais rápido. Coragem de perceber que o desconforto, quando acolhido com consciência, se dissolve. Não por mágica, mas porque perde a força. Ansiedade é, muitas vezes, uma tentativa desesperada de não sentir dor. Mas o que os estoicos compreendiam é que a dor sentida com presença se transforma em clareza, em aprendizado, em força. Fugir prolonga, encarar liberta. O desconforto não é o problema. O problema é o medo que temos dele. Quando você olha o desconforto nos olhos, ele encolhe. E você cresce. O erro fatal que muitos cometem sem perceber: acreditar em tudo que pensam. A mente ansiosa é como uma fábrica incessante de histórias. Histórias que soam verdadeiras, mas que, muitas vezes, não passam de projeções. Cenários catastróficos. Suposições não verificadas. Medos disfarçados de previsões. E o mais traiçoeiro é que essas histórias não chegam com um aviso: cuidado, isso é só um pensamento. Elas chegam como certezas. Como se fossem fatos. Como se já estivessem acontecendo. Marco Aurélio escreveu: a alma se torna aquilo que ela pensa continuamente. E o que você tem pensado continuamente? O que você tem alimentado dentro de si? Porque o pensamento ansioso, quando acreditado, se torna realidade emocional. Ele acelera o coração, aperta a respiração, enche o corpo de tensão. E, sem perceber, você passa a viver uma vida que ainda não existe. Reage ao que não aconteceu. Sofre por uma ameaça que só existe dentro da sua cabeça. Mas há uma escolha silenciosa, poderosa, esquecida. Você não precisa acreditar em tudo que pensa. Você pode observar seus pensamentos como nuvens passando no céu, sem tentar agarrá-los, sem precisar responder a todos eles. O pensamento vem. Você olha. Você questiona. Você escolhe o que permanece. Os estoicos viam a mente como um tribunal. Pensamentos entram, argumentos surgem, mas quem decide é você. Você é o juiz. E um juiz justo não se deixa levar pela primeira impressão. Ele escuta, analisa, e só então, escolhe. Quando a ansiedade vier com suas histórias, experimente parar e perguntar: isso é verdade, ou é só uma suposição? Isso é um fato, ou é um medo disfarçado? Essa simples pergunta pode abrir uma brecha de lucidez. Uma brecha onde entra luz. Onde entra consciência. Onde você se lembra que um pensamento não tem poder por si só. Ele só ganha força quando você acredita cegamente nele. A mente mente. Mas a consciência, quando desperta, vê além. E é essa visão que corta a raiz da ansiedade. Não com pressa, mas com presença. Não com força, mas com clareza. Você não precisa lutar contra seus pensamentos. Só precisa lembrar que você não é eles. Uma mudança de mentalidade que resolve 90% desse desafio. A confiança no seu próprio caráter. A ansiedade, muitas vezes, não vem do que acontece.
Vem do medo de não saber o que fazer quando acontecer. É como se, lá no fundo, existisse uma dúvida persistente: será que eu vou aguentar? E essa dúvida enfraquece, faz tremer, faz imaginar que o mundo é maior do que você, mais forte, mais cruel. Mas essa dúvida não é uma verdade. É uma construção, uma ausência de prática interior, uma falta de contato com aquilo que já existe em você, mas que foi esquecido, a sua capacidade de lidar com a vida. Marco Aurélio, mesmo diante de guerras, traições e perdas, dizia a si mesmo: se algo acontecer, eu saberei lidar. E é nessa afirmação que existe uma das maiores forças do estoicismo. Não é arrogância, não é ilusão, é confiança. Confiança no próprio caráter, na própria razão, na própria coragem. É uma raiz que se finca na alma e sustenta o espírito, mesmo quando tudo ao redor desaba. A mente ansiosa pergunta: e se der errado? Mas o coração estoico responde: e se eu conseguir atravessar isso? Essa mudança de pergunta muda tudo, porque muda o lugar de onde você vive. Sai do medo, entra na ação. Sai da impotência, entra na escolha. Sai da dúvida, entra no preparo. A confiança estoica não depende do que acontece fora. Ela nasce do que você cultiva dentro. E ela é treinável. A cada pequeno momento em que você escolhe agir com clareza. A cada situação difícil em que você respira antes de reagir. A cada vez que você se lembra de que já sobreviveu a dias escuros, e que eles não te destruíram, apenas te ensinaram. A ansiedade enfraquece quando você se fortalece. Não por negação, mas por reconhecimento. Reconhecer que você já carrega a força necessária. Que a resiliência não vem do futuro. Vem do agora. Vem da prática silenciosa e diária de ser quem você é. Mesmo com medo. Mesmo na incerteza. Mesmo na dor. Essa é a mudança que resolve o essencial. Porque quando você confia em quem está enfrentando a tempestade perde o poder de te engolir. Você não controla o que vem, mas pode se tornar alguém que atravessa. E atravessa com dignidade, com presença, com verdade. A ansiedade não é um monstro escondido na escuridão. Ela é uma voz dentro de você, tentando te proteger daquilo que não sabe como enfrentar. Mas essa proteção se transforma em prisão quando você esquece do seu próprio poder, do seu próprio centro, dos recursos que já existem aí dentro, esperando por espaço para florescer. Ela tem formas, tem padrões, tem raízes. E quando você começa a olhar para ela com olhos mais atentos, menos assustados, ela começa a mudar de forma. Ela deixa de ser ameaça e começa a se revelar como um convite. Um convite para amadurecer. Para se fortalecer, para crescer. Talvez a grande virada não seja acabar com a ansiedade, mas aprender a estar com ela sem se destruir. Aprender a caminhar com ela, sem deixar que ela te empurre. Aprender que sentir medo não te faz fraco. O que te enfraquece é esquecer da coragem que pode existir junto com o medo. Então relembre. Relembre que você não precisa controlar o que não é seu. Que fugir do desconforto só prolonga o sofrimento. Que pensamentos não são verdades, são só nuvens passageiras. E que a verdadeira tranquilidade nasce, não da certeza do que vai acontecer, mas da confiança em quem você é, aconteça o que acontecer. Respira. Sente esse momento. Leva consigo essas ideias como sementes. Algumas podem germinar hoje, outras só daqui a dias, semanas. Mas todas têm poder. O poder de te lembrar de quem você é. De te devolver ao agora. De te fazer lembrar que a dor, quando atravessada com sabedoria, se transforma em força. Se alguma parte dessa conversa te tocou, então algo já começou a se transformar. E talvez, a partir de hoje, você olhe para sua ansiedade com menos medo e mais presença. Porque agora você sabe, o estoicismo não é sobre evitar a dor. É sobre descobrir quem você se torna, depois de atravessá-la com coragem.